convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos achar? Amém? Diz assim, versículo 12. O tema dessa mensagem eu achei interessante porque ele é pertinente ao momento, né? Nós não estamos vivendo isso. O tema dessa mensagem é: eu não vou usar máscara. Mas entenda bem, em algum sentido, tá? Eu vou usar máscara para me proteger do vírus, mas eu não vou usar máscara para me esconder atrás dela. Diz assim o texto, versículo 12, diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, enquanto fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, com letra maiúscula, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Até aqui. Santo Deus e Pai, fala, Senhor, aos nossos corações. Ajuda-nos, Deus, a entender a Tua palavra. Que possamos aprender com Moisés, que possamos aprender com o apóstolo Paulo, que ele nos orienta, que ele orientava a igreja em Corinto. Que possamos tirar disso ensinamentos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Ele diz aqui: tendo pois tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. O que Paulo está falando aqui é que em Cristo temos que ter ousadia. Em Cristo nós temos que confiar. Então, quando falamos, quando agimos, estamos certos de que o Senhor nos orienta, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor vai à nossa frente. E isso nos dá ousadia. Quando você era pequenininho, o que acontecia com a gente? A gente queria fazer alguma coisa, quando a gente vê que o pai da gente ia na frente, a gente já tinha de moral, né? Mas o pai da gente está na frente, a gente ia atrás, né? Pois é. O vizinho pegou a bola, né? Não quer devolver a bola. Deixa que eu vou lá resolver. Você ia atrás, todo cheio de moral, né? Porque o pai ia resolver para você, não devolve a bola do meu filho, né? Pois é. Paulo está falando exatamente isso. Nós temos que ter essa ousadia em Cristo. Nós temos que ter a certeza que temos um Deus que cuida de nós, né? Que cuida de nós. Isso nos leva a uma liberdade, nos leva a uma segurança, nos leva a uma tranquilidade muito grande. Mas o texto diz aqui que não somos como Moisés. E aí, quando ele faz essa analogia a Moisés, eu creio que para você entender o texto, a gente tem que voltar um pouquinho lá na história.
está citando Moisés dessa forma? Porque todos conhecemos Moisés como um homem de fé, um homem ousado, um homem que resgatou um povo, não é? Tirou um povo das mãos dos egípcios. Não é? O que representa o Egito para nós, biblicamente? A escravidão, né? O aprisionamento, o encarceramento, né? Que o inimigo nos impõe. Né? Moisés foi lá tirar o povo de lá. Mas Moisés tem uma história. Moisés tem que história é essa de Moisés? Moisés, todos sabemos que Moisés foi abandonado pela sua mãe, não por questões de segurança, né? Ela tentando salvar o seu filho, colocou o seu filho num cesto, num rio. Moisés correu no cesto, foi achado pela filha de Faraó, levado para a casa da filha de Faraó, teve uma educação muito boa, tratava Moisés com tudo que ele queria, ele tinha na mão, com toda a facilidade do mundo, as melhores escolas, só estudou em faculdade paga, colégio pago, daquele mais caro. Moisés teve um vidão. Né? Vida que é bom, ensinamento que é bom, Moisés não teve. Ele teve toda aquela experiência de vida, Moisés não teve. Aí o que acontece? Moisés foi para ali, Moisés estava ali, melhor dizendo, com um objetivo. Moisés tinha um projeto. Moisés tinha um projeto de crescer naquele lugar e libertar o povo do Egito. Ele tinha aquilo no coração. Ele olhava para o seu povo, sentia a dó do seu povo, via o sacrifício do seu povo, e ele queria tirar o povo de lá de todo jeito. Mas só que Moisés quis fazer isso de que forma? Pela força. Moisés quis fazer isso com violência. Né? Todos sabemos que Moisés matou um homem. Né? Moisés matou um egípcio. Moisés, ele via toda aquela, ficava indignado com tudo aquilo que ele via, aquela forma que aquele povo estava sendo, e acabou agredindo um homem e veio a matar esse homem. Quando Moisés mata esse homem, Moisés passa a ter medo. Moisés passa a ter medo, e o que ele faz? Ele foge, ele vai embora, ele vai para o deserto. E ali no deserto, Moisés passa 40 anos perambulando pelo deserto. Moisés casa, conhece o marido da sua filha, a Jetro, e vai ser pastor das ovelhas de Jetro. Moisés passa 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do sogro, e o que? Ganhando experiência. Moisés aprende a ser alguém durante esses 40 anos. Mas Moisés, com isso, desistiu do seu projeto. Moisés desistiu do seu projeto de libertar o povo. Ele viu que não tinha condição. O medo dele fez com que ele desistisse daquelas pessoas que estavam lá. Mas Deus não desistiu de Moisés. Por isso que eu dizia para você que a mensagem de hoje tem tudo a ver com o livro que nós cantamos, que foi a sugestão do irmão Daí, que era o Espírito. A minha vida é um projeto de Deus que ninguém pode mudar. Deus tinha um projeto para Moisés. Deus tinha um plano para Moisés. Deus tinha um plano para Moisés de que ele seria o libertador do povo dele. E aí Deus pega aquele povo, Moisés, e enche Moisés de autoridade. Quando Moisés tem um encontro com Deus diante de uma sarça que queimava, que ardia, mas não queimava, você conhece bem a palavra, e ali Moisés foi cheio do Espírito. Ali Moisés ficou cheio de vigor, cheio de vontade, cheio de esperança, de que ele tinha condição para salvar aquele povo, tirar aquele povo do Egito. E Moisés parte para cima. Moisés enfrenta um dos maiores líderes da época, um dos homens mais violentos, mais perigosos, que era o Faraó, que tinha um exército violento, que tinha um poderio bélico que ninguém tinha. E Moisés vai e enfrenta Faraó. E aí Moisés percebeu que, apesar de ele ter aprendido na vida dele, as experiências da vida, apesar de ele ter aprendido a ser alguém, ele descobriu que não era ninguém. Não sei se você conseguiu entender.
Moisés começou, às vezes, a gente acha, né, que, até conversava ontem com isso, né, e uma pessoa fala assim, uma pessoa falou para mim assim, isso foi a experiência faz com que a gente aprenda coisas, mas mais do que a experiência, é a presença de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus em nós que nos dá discernimento para agir, para não fazer besteira, para não falar besteira, para não agir impensadamente, para não agir muitas vezes pela carne, pela situação, mas sim esperar. Uma das coisas que eu não tenho mais pressa é dar resposta para ninguém. Deus está me trabalhando, Deus tem me ensinado tanto isso, tanto. Eu não tenho mais aquele ímpeto que eu tinha antigamente. Eu era uma pessoa, eu era um cara brigando, eu era um cara que achava que era como Moisés. Eu achava que eu tinha que partir para dentro. E hoje, Deus me mostra que, claro, a experiência que foi dito para mim é verdade, mas o Espírito Santo de Deus em mim acha que a melhor coisa dá tempo. E as coisas com o tempo é a melhor maneira de você deixar as coisas se encaixar. Não tenha pressa em resolver nada. Glória a Deus e deixa o tempo Deus trabalhar. E aí o que aconteceu? Moisés, quando ele descobriu que ele agora era alguém, ele percebeu que ele não era ninguém para enfrentar um mundo tão poderoso. E aí ele descobre que era Deus que tinha que ir na frente dele. Era Deus que tinha que ir cuidando de todas as coisas. E se Deus fosse diante de todas as coisas, ele seria vencedor. Aconteceu que Moisés foi, partiu, e Deus começou a agir. E as coisas começaram a acontecer, e você conhece bem a história, sabe como foi a libertação do povo do Egito, você conhece a história das pragas, você conhece a história do endurecimento do coração de Faraó, para que Faraó não cedesse. Você viu como tudo aconteceu, você sabe como tudo aconteceu, e até que o povo saiu, né? Naquela última tentativa, Faraó ainda tenta segurar as crianças. Vocês podem ir, mas as crianças vão ficar. Por quê? Porque sabe o que? O Faraó, o inimigo, ele quer o quê? Ele não está mais preocupado com aqueles que sabem, ele sabia que iam morrer logo ali à frente. Ele queria segurar aqueles que são o futuro da nação. Aqueles que estariam, e você sabe muito bem, quando você está longe dos teus filhos, quando você está sem a guarda dos teus filhos, você fica impotente, você fica sem força, você fica desanimado, você fica entristecido e você fica abatido. Então Faraó sabia disso tudo, porque o inimigo era astuto, então ele queria segurar os filhos. E vocês podem ir sozinhos, vocês vão lá e os filhos de vocês ficam. Mas ele disse para Faraó: nenhuma unha vai ficar, nenhuma unha, vai sair todo mundo. Moisés é ousado, Moisés cheio de autoridade no Espírito, verdade? E aí o povo parte, e partindo o povo começou a enfrentar lutas, enfrentar dificuldades, enfrentar necessidades, problemas, lutas, milagres. Moisés começou a descobrir que ele não era ninguém quando ele começou a primeira vez ver que o mar se abria diante dele para que o povo passasse, o mar vira uma estrada para que o povo passasse a seco, e logo depois o mar vira um cemitério de soldado, um ferro velho de carruagem, que ficou tudo debaixo d'água. E aí Moisés começa a ver: caramba, eu não sou ninguém, porque como que eu poderia abrir esse mar para o povo passar? Aí Moisés começa a perceber que o povo tinha que comer, e não tinha mais, você está no deserto. Olha para frente a areia, olha para o lado da areia, olha para trás da areia, olha para trás da areia. E aí, o que acontece? Não tem uma árvorezinha lá para você pegar uma frutinha. E aí Moisés começa a perceber que todos os dias caía o alimento do céu, que Deus enviava o maná para aquele povo comer, Deus enviou codornas para que o povo comesse, Deus criou situações que ele jamais seria capaz de fazer. Então ele viu que ele não era ninguém.
Ele viu que, quando o povo precisou de uma poça d'água, viu um lugar lá que tinha uma água, que todo mundo correu para beber, seco que estava no deserto, e a água não estava para beber. E aí Deus falou para ele: joga esse tronco, esse pedaço de água na água, você vai ver que a água vai ficar doce, vai ficar potável. Moisés vai jogar a água e a água fica boa para beber, e o povo da mão beber água. Deus viu que ele transformou águas amargas em águas doces. O nome do lugar chamado Mara. Mara significa amarga. E aí, o que acontece? Moisés cada vez mais está dizendo: sem Deus eu não sou ninguém. Moisés começa a ver que se ele bate numa rocha, se ele toca numa rocha, sai água. Mas por quê? Porque ele era poderoso? Não, porque não era ninguém, mas Deus fazia grandes coisas através dele. Mas tem uma história, isso não é uma história, isso é uma verdade. Tem um momento que Moisés sobe o monte Sinai e vai falar com Deus. No momento em que ele recebe as tábuas dos 10 mandamentos, no momento que ele recebe as tábuas dos 10 mandamentos, Moisés vai lá falar com Deus, lá no topo do monte. E Moisés tem uma experiência com Deus e fica lá em cima 40 dias. 40 dias. E o povo fica louquinho, né? Foi aquela história do povo ficou tonto, né? Quando o povo soube que Moisés morreu, não temos mais ninguém que nos leve a Deus, né? Moisés estava em cima. E aí, o que foi? Quando o povo começou a buscar recursos, né? Do bezerro de ouro, aquela coisa que você conhece a história. Quando Moisés acabou o seu momento com o Senhor, o seu a sós com Deus, quando Deus deu a Moisés as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que não eram tábuas, eram pedras, quando Moisés recebeu aquilo, Moisés desceu, mas percebeu o quê? Que o seu rosto tinha um brilho resplandecente da presença de Deus. A presença de Deus era tão grande na vida de Moisés, pela proximidade dele com Deus, ele esteve tão perto de Deus, ele teve uma relação com Deus tão grande, que ele ficou cheio da presença de Deus, e o brilho de Deus resplandecia na sua face. Aí o que Moisés faz? Eu vou me cobrir. Eu vou me cobrir. Porque eu estou cheio da presença de Deus. E essa presença de Deus em mim vai fazer com que eu consiga operar grandes coisas, consiga realizar grandes coisas. Então diz o texto, versículo 13: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas por que isso? Moisés estava com aquele brilho, estava cheio da presença de Deus, mas ele viu que, à medida que ele foi se afastando, à medida que ele foi se distanciando daquele lugar que ele esteve com Deus, aquele brilho, ele começava a sair. Mas ele não podia deixar que ninguém visse. Ele percebeu, mas ele não queria que ninguém soubesse. Então ele se cobriu, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Aquilo estava saindo dele, aquilo estava sumindo, e ele se cobriu. Qual era o medo de Moisés? Eles vão ver eu chegando lá brilhando, eles vão ver eu chegando lá cheio da presença de Deus, mas talvez amanhã eu já não tenha mais esse brilho. Eles hoje vão me respeitar, porque eu estou cheio da presença de Deus, mas amanhã será que eles vão me respeitar? Será que eles vão achar que eu continuo cheio da presença de Deus? Será que eles vão achar que isso aí foi só momentâneo? Foi só naquela hora que Deus já foi embora? Então o que Moisés fez? Moisés não tirava o véu.
Moisés começou a tentar enganar as pessoas de que ele continuava cheio daquele brilho. Diz o texto: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não te sendo revelado que em Cristo é removido. Versículo 15: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ou seja, o que esse texto nos passa? Esse texto nos passa que aquele brilho que Moisés estava, aquela presença de Deus que Moisés estava carregando com ele mesmo imaginava que aquilo fosse ficar para sempre com ele, mas aquilo ele percebeu que estava saindo, estava acabando, e aí ele falou: eu tenho que me cobrir, porque se eu não me cobrir, eles vão ver que esse brilho foi embora. Certo? Certo. Aí começou aquela questão do vamos colocar uma máscara. Vamos colocar uma máscara para que ninguém veja realmente quem eu sou. E isso correu por todo o tempo. Quando o texto fala, mas os sentidos deles têm que se botar, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece. O que ele está falando? Esse véu correu na história, porque esse véu foi acompanhando esses israelitas. Por quê? Porque os fariseus usavam deste mesmo véu, desta mesma máscara. Os fariseus, com o seu legalismo, os fariseus, quando liam a palavra, eles se colocavam num nível de espiritualidade maior do que os gentios, maior do que aqueles que não conheciam a Deus, e se colocavam como pessoas acima, como um termo que foi usado há pouco tempo por um jogador de futebol, um outro patamar. E aí, em Cristo, quando Cristo percebe isso, quando Cristo percebe que eles estão usando máscara, que eles estão usando o mesmo véu que Moisés usou lá atrás para mostrar que era muito espiritual, para mostrar que estava cheio da presença de Deus, Jesus chama os fariseus de quê? De sepulcros caiados. Por que sepulcros caiados? Porque eles eram bonitinhos por fora, eles eram todos arrumadinhos, eles eram todos letradinhos, ele tinha as respostas para todas as soluções, a resposta correta. Eles eram os ortodoxos, os certinhos, mas por dentro eram completamente podres. Por isso Jesus os chamou de sepulcros caiados. Eles eram podres por dentro. Eles sabiam que eles não podiam realizar aquilo que eles diziam. Eles sabiam que eles não tinham condições de cumprir a lei. Quando o texto diz assim, mas até hoje, quando é lido Moisés, o que ele quer dizer com isso? Quando é lido Moisés, quando é lido os 5 primeiros livros da Bíblia, quando eles chegavam na sinagoga, eles leem a Torá. A Torá é o que? São os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando eles leem isso, eles empinam o peito, se enchem de ortodoxia, não é? Como sendo aquilo que eu prego que é o certo. Eles falavam algo que eles não conseguiam cumprir. Eram legalistas, apontavam sempre para os outros. Ah lá, fulano está fazendo isso. Ah lá, e olha lá, aquele cara lá, comprou um carro, outro Bruno, só porque viu o carro do Bruno, mano, o teu carro parado igual o seu. Comprou um carro lá igual o dele, só porque, tá vendo? Ah, cara, invejoso. Mas quando ele compra, ele é próspero. Não é verdade?
Os outros são religiosos, mas o legalista é assim. Mas quando eu compro, eu sou próximo. Deus está me abençoando. O outro é invejoso, mas eu sou próximo. Eu tenho um ódio seu, não aguento nem olhar para a irmã. Olha. Né? Por exemplo, falando eu, se você não fosse cristão, o camarada lá de fora, vou botar assim: olha, odeio a pessoa, não gosto da pessoa, não consigo. Mas o cristão, legalista, sabe o que ele diz? Ai, eu vejo aquela pessoa, sinto uma ira santa. Você já deve ter ouvido essa palavra, ira santa. Que ira santa? Não é verdade? Eu sinto inveja santa. Inveja santa, que inveja santa? Não é verdade? Pode rir, você está demais, eu não estou vendo. Então, irmãos, nós temos que entender isso. O que Jesus está falando aqui, quando Jesus chama eles de sepulcro caiado, é exatamente isso. É a mesma coisa. A pessoa sai da igreja, muitas vezes acabou de ouvir um culto abençoado, daqui a 5 minutos está detonando o sujeito, falando do camarada, arrasando com a pessoa. Está de véu, está de máscara. A gente não pode viver dessa forma. O cristão vive de outra maneira. Não é verdade? Nós, o Espírito Santo de Deus em nós mudou a nossa vida. Nós mudamos, somos totalmente novas criaturas. Então diz o texto: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é tirado. A máscara é tirada. Glória a Deus por isso. A nossa máscara foi tirada. Nós não temos mais as práticas que tínhamos no passado. Nós hoje somos livres. Você hoje, o tempo todo, porque o que acontecia com Moisés é natural. À medida que eu me aproximo de Deus, o que acontece? Eu me encho, eu fico cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Quando você começa a buscar, você vai para o retiro. Como é que os nossos jovens vêm quando voltam para o retiro? Parece que estão pisando em nuvens, né? Eles devem chegar em casa, deve ser uma coisa maravilhosa, né? As minhas, quando chegaram em casa, parecia uma semana depois, começava a fazer essa briga daqui, briga dali, que você é meu, não sei o quê. Mas naqueles dias do retiro era uma paz. Não é? Por que isso? Porque a gente vem cheio dessa presença de Deus. Mas à medida que o tempo passa, à medida que eu me distancio, esse brilho vai, apagando. É natural. Mas Moisés não queria que ninguém visse, porque se não ver, não vai vir. Né? Imagina essa igreja ver que não tem mais brilho. Ih, o pastor não tem mais brilho. O pastor deve estar aprontando. Né? Então, o que a palavra de Deus está falando aqui para nós? O texto da sociedade bíblica, onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Você hoje, o Espírito Santo de Deus te libertou. E você hoje é uma pessoa livre, louvado seja o nome do Senhor. Você, quando entregou a tua vida para o Senhor, você não está mais preocupado com o que vão dizer de você, com o que os outros acham, você simplesmente sabe que a tua vida está no altar do Senhor. Você anda com a sua cabeça erguida. Quer falar de mim? Fale. Não é verdade? Eu costumo dizer isso. Fulano saiu da igreja e não sei o quê. E é melhor procurar saber o que o fulano está falando. Eu não quero nem saber. Porque se o fulano falar, se o Beltrano falar, eu não estou nem aí porque ele fala, porque eu estou preocupado com o que Deus acha de mim. Não importa o que os outros falam. Porque se eu for andar dessa forma, eu vou ter que usar vela, vou ter que usar máscara. E peraí, deixa eu tentar andar segundo aquela pessoa acha. Não, agora eu tenho que andar segundo aquela pessoa acha, senão ela vai falar de mim também. E então eu também tenho que andar. Irmãos, vocês é livre. Você é livre para viver a sua vida. Você tem um Deus que não está apontando o dedo para você. Você tem um Deus que você tem a oportunidade de chegar para ele e dizer: Senhor, e hoje eu tive um sentimento com aquela pessoa que misericórdia, me perdoa, Senhor. Não quero sentir isso dele, não. Mas também muda essa pessoa, Senhor. Que ele seja uma pessoa melhor. Pronto. Você está absolvido.
Paulo não diz que tem um Deus que é advogado seu, Jesus Cristo? Está na carta de João, capítulo 2. Isso, né? Existe um Deus que advoga as nossas causas, Jesus Cristo. Então, se ele advoga as minhas causas, eu apresento para ele meu depoimento e ele vai me julgar. Não é verdade? Eu sou livre. Onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Não viva escravizado, não viva pensando que, não viva com máscara, não tente agradar. Ah, eu vou ser assim com A, vou ser assim com B, vou ser assim com C, para agradar a cada um. Não, seja você. Seja você. Seja você o mesmo dentro da igreja, seja o mesmo lá fora. Seja o mesmo no ônibus, seja o mesmo no trabalho. Por quê? Porque você tem liberdade. O Espírito de Deus está em você. Ele é o teu termômetro. Ele é aquele, né? O Espírito Santo de Deus em nós é aquela dose assim, de dizer assim, opa, está extrapolando, para aqui, senão vai entornar. Aí você puxa o freio, né? Cheguei até onde dava, não dá mais. Não tem esse negócio de ira santa, inveja santa. Se você está tendo esse sentimento de inveja, repreende. Você não quer sentir isso, não. É dele, ele comprou o trabalho dele, ele conseguiu. Deus abençoe ele. Você não cria condições para que eu consiga também. Amém. Ponto final. Você vai conseguir em nome de Jesus. Na verdade, nada dessas coisas. Que Deus quer é que você ande segundo aquilo que Ele quer para você. Porque olha aqui o texto, como é que eu termino? Eu vou terminar minha mensagem. Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, todos nós sem máscara, não vamos usar máscara mais, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. O que ele está querendo dizer como por espelho? Quando eu olho para Cristo, eu tenho que me ver. Amém, igreja? Eu fui transformado. Na verdade, você foi transformado. Quando você olha para Cristo, você tem que ver o que? Resplandecer o brilho de Cristo em você. É isso. Nós não temos que ter essa preocupação, nós não temos que ficar aterrorizados. Quando eu vou, Senhor, eu vou orar. Quando eu me apresento para orar ao Senhor, eu não tenho vergonha. Eu não posso ter vergonha. Se eu estiver envergonhado, primeiro eu peço perdão, depois eu vou olhar para Ele como se tudo estivesse tranquilo. Então Ele diz, e todos nós, com o rosto desvendado, sem véu, sem máscara, contemplando como por espelho a glória do Senhor, fomos transformados por esse poder. Você pode dizer amém? Eu fui transformado, glória a Deus por isso. Eu sou nova criatura, glória a Deus por isso. Eu era um cara cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio de coisas. Deus me transformou, Deus me fez uma nova pessoa, uma nova criatura. Mudou para melhor a minha vida. Você mudou para melhor. Você é outro hoje. Tenha certeza disso. A velha criatura não tem mais poder sobre a sua vida. Hoje você tem vontade própria, a vontade de Deus na sua vida. Você hoje sabe que os planos que Deus tem para você, entende os planos de Deus para você. Não é verdade? Moisés, naquele momento, o que ele fez? Ele desistiu, ele ficou com medo, ele largou o povo, ele foi embora, foi ser pastor de ovelha. Ele passou 40 anos no deserto. Para quê? Para ele aprender a ser alguém que ele tinha morado na casa de uma pessoa, onde ele só viu facilidade, onde ele só tinha tudo que ele queria, ele tinha na mão. Aí ele foi para o deserto. Por quê? Para ele aprender a cavar com a mão, aprender a conhecer a dificuldade. Lá ele aprendeu a ser alguém. Mas quando ele criou uma dependência de Deus, quando ele resolveu, quando Deus chamou ele, quando ele teve um encontro com Deus, ele descobriu que ainda que ele tivesse aprendido as coisas desse mundo, ele não era ninguém. Ele dependia de Deus. Por quê? Porque ele passou a ser transformado. Quando ele olhou para Deus face a face, eu estou falando para você de olhar Jesus no espelho. Quando ele olhou para Deus face a face na sarça, aquilo chama-se o quê?
Teofania é a presença de Deus, né, materializada, vamos dizer assim, que ninguém poderia ver a Deus. Se alguém disser aqui para mim, eu vi Deus, é mentira, senão você morria. Ninguém suporta a glória de Deus com esse corpo. Só quando a gente morrer, receber um corpo glorificado, a gente vai poder ver Deus, cara, e a gente não vai morrer. Mas se a gente vê Deus hoje, né, Moisés, quando Deus passou, Moisés, o que Moisés fez? Se escondeu na fenda da rocha, Deus passar. Por quê? Se Moisés visse Deus, ele não resistia. Então Moisés vê Deus numa teofania, aparece materializado ali naquela sarça que ardia, mas não queimava, fala com Deus, e aí ele passa a ser o quê? Uma pessoa transformada. E aí, o que acontece? Ele tinha largado os planos de Deus, mas Deus não tinha esquecido dos planos dele para Moisés. Eu quero dizer para você que você pode fazer a maior força para largar os planos de Deus, mas Deus não esquece os planos que Ele tem na sua vida. E se Ele tem planos para você, querido, você pode se enfiar debaixo da cama, Ele vai lá te buscar e vai te botar você no teu lugar. Amém? E aí eu termino a mensagem dizendo que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, conforme eu falei, na sua própria imagem no espelho, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? E você viverá de glória em glória, resplandecendo o brilho de Cristo nos teus olhos, na tua face, em nome de Jesus. Somente
somente a ti, Jesus. Vamos orar, vamos encerrar esse culto, Senhor meu Deus e meu Pai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela tua igreja reunida. Obrigado por esse povo que tu trouxeste aqui esta manhã. Obrigado por cada família representada, Senhor, e que a tua mão se estenda agora, Senhor Deus, sobre essas famílias, Senhor Deus. Sobre os filhos, esposos, pai, mãe, Senhor. Ô Senhor, abençoa os vovós, Senhor Deus. Coloca nas tuas mãos as vovós, hoje, Senhor Deus. Te peço, Senhor Deus, que tu dê vida abundante, Senhor Deus, que tu dê momentos a elas que elas possam se alegrar muito, não só com as suas netas, mas até que venham bisnetos, Senhor, para que elas possam ser avós duplamente, Senhor Deus. Ô Pai de amor, eu te peço, Senhor Deus, guarda, Senhor Deus, cada um aqui presente. Abençoa a nossa família, Deus. Abençoa a nossa semana, Deus. Abençoa o nosso trabalho, o nosso emprego, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, e abençoa a nossa vida, para que onde quer que estejamos, sejamos reconhecidos, Senhor Deus, como pessoas livres. Porque o Teu Espírito está em nós. E onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Obrigado, que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês. Meu irmão, minha irmã, vá em paz, que o Senhor Jesus te guarde e te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.